Diz lá, diz cá, conversas que aproximam. Olá a todos, bem-vindos ao programa Diz lá, diz cá, do Centro de Ensino e Formação Bilingue Chinês-Português da Universidade de Macau. Aqui conversamos com especialistas, investigadores e professores que dedicam a vida ao ensino e à promoção da língua portuguesa. Sou a Cecília. A nossa convidada de hoje é um nome incontornável no mundo da linguística aplicada e do ensino do português como língua estrangeira. Falamos da professora doutora Maria José dos Reis Grosso. Para quem estuda ou ensina português, o nome da professora Grosso é sinônimo de rigor, sensibilidade e um olhar profundamente humano sobre a língua. Doutorada em linguística aplicada pela Universidade de Lisboa, professora associada da mesma universidade, e desde 2012 trouxe todo o seu conhecimento para Macau, onde é professora associada junta da Universidade de Macau. Ao longo da sua carreira, a professora Grosso tem dedicado a sua investigação a áreas que tocam diretamente a vida das pessoas, por exemplo, o ensino e aprendizagem de língua estrangeira e a língua para fins específicos que abre portas no mundo profissional. Mas o seu trabalho não fica apenas na teoria. A professora Grosso já formou gerações de professoras, não só em Portugal, mas por todo o mundo, sempre com a preocupação de preparar quem ensina para os desafios reais da sala de aula. Professora, é uma honra ter aqui. Obrigada pela presença. Então, vamos começar. A professora está aqui na Universidade de Macau por causa de um curso de curta duração promovido pelo nosso centro, Línguas e Ensino do Português no século XXI. Sabemos que hoje em dia ser professora de português não é o mesmo que era há 20 anos. Há novas tecnologias, novos perfis de alunos, novas exigências. Então, para um jovem que está a pensar em seguir a carreira de professor de português, seja aqui em Macau, no interior da China ou em outra parte do mundo, quais são os principais desafios que ela vai enfrentar e, mais importante ainda, o que é que ela pode fazer desde já para se preparar? Ok, muito obrigada. Gostei muito, de facto, de ouvir, agradeço muito a sua preparação e aquilo que disse sobre mim. Tentando responder à sua questão, a primeira coisa que eu acho fundamental é gostar de comunicar com os outros, gostar de interagir, principalmente ter curiosidade de saber quem é a outra pessoa que está do outro lado, quem é o meu público, os meus alunos, quem são, o que é que eles fazem. Depois, portanto, como professor, a primeira coisa que eu acho fundamental, claro que é gostar de ensinar, gostar de transmitir, porque sem isso teremos, portanto, um professor, alguém que transmite só sabedoria, só saber, mas não transmite calor humano. E hoje em dia, uma das coisas que eu acho vital é, de facto, esse olhar humano sobre a própria língua e sobre o próprio ensino, porque todos nós sabemos, por exemplo, já podemos aprender uma língua com a AI, quer dizer, seria relativamente fácil. Agora, a inteligência artificial não nos pode dar tudo aquilo que o ser humano precisa, que será um olhar quando de facto a pessoa está com mais dificuldade, ou inclusive ser um bocadinho mais, professor ser mais assertivo, quando vê que essa pessoa precisa de assertividade, precisa de rigor e não que tudo seja uma maravilha. Portanto, isto é, saber dosear esse tipo de relação com o próprio aluno. Mas a primeira coisa, gostar de ensinar, tudo bem, mas o que é que faz? Gosto de comunicar ou não gosto de comunicar?
quando eu comunico, será que comunico alguma coisa que é importante para essa pessoa? Ou é alguma coisa que o que é que ela vai fazer com isso? Eu acho que é fundamental. Com aquilo que eu estou a transmitir, ou a dar, ou a interagir, o que é que a pessoa pode fazer com isso? O que é que isso vale para a sociedade em que ela está? Será que a sociedade fica melhor com essa aprendizagem ou fica tudo igual? Ou inclusive fica tudo pior? Portanto, este tipo de reflexão, seja para os professores mais velhos, seja para os professores mais novos, acho que tem de ser feito, porque quando estamos a ensinar, aliás, a ensinar e a aprender, porque eu acho que cada vez mais eu tenho aprendido, acho eu, mais com os meus alunos, se calhar, do que eles têm aprendido comigo, porque aprendo sempre muita coisa, para além da sua própria cultura, aprendo também todas as indecisões que eles têm, todo aquele tipo de problemas, ter trabalho, não ter trabalho, portanto, uma série de aspectos que, de facto, se calhar, na minha geração, éramos resilientes, mais resilientes, ou não pensávamos nisso, portanto, se calhar era mais fácil arranjar trabalho e a vida, se calhar, era diferente. Portanto, essa relação entre gerações, eu acho que é fundamental. E pergunto sempre isso, não pode haver uma separação geracional, tem de haver essa interação e depois, fundamental, comunicar. Gosto de comunicar, gosto de interagir, gosto de ver o mundo do outro, ver as outras culturas, isso, claro, é fundamental, não é? A professora falou da inteligência artificial e eu fiquei a pensar, a tecnologia veio para ficar. Mas há coisas que um computador nunca vai substituir, não é? A paciência, aquele olho no olho, a capacidade de perceber que um aluno está a sofrer calado, a paixão que se sente quando um professor explica alguma coisa que realmente ama. É essa parte humana que me faz perguntar. Fala-se muito da vocação para ensinar, mas como é que um jovem professor sabe se realmente tem essa vocação? Há algum sinal, algum momento em que ele pensa, é isto mesmo que quero fazer? Hoje em dia, de facto, para ser professor, além dessa vocação e as pessoas, porque para tudo na vida, para ser enfermeiro, para ser médico, para ser carpinteiro, geralmente a pessoa tem de ter alguma capacidade para isso ou inclusive sentir vontade de fazer isso. Claro que, como eu disse, a primeira coisa é sentir que quer transmitir alguma coisa, que com essa transmissão está, quando somos jovens pensamos nisso, que estamos a transformar o mundo para melhor, aquela ideia muitas vezes que temos, uma ideia um pouco quase romântica do mundo cor-de-rosa. Hoje em dia, infelizmente, não podemos ter só essa ideia, mas ter esse chamamento a dizer, olha, eu gostava muito de contatar com jovens, ou gostava muito de contatar com crianças, ou sinto-me bem quando falo com essas pessoas, não me sinto tímido, sinto-me bem quando transmito alguma coisa, ou sinto-me bem quando estou a ouvir o que é que essa pessoa tem para me dizer. Porque depois o que acontece é que o ensinar não é só, passa a expressão, o ter jeito para ensinar, ou de facto ter jeitinho para. Porque depois em cada área há de facto técnicas, estratégias para que o professor possa realmente deixar de ser investigador e seja, na realidade, um professor. Por exemplo, alguém que seja muito tímido, que não consegue falar, tem muita coisa para dizer, mas, por exemplo, chega a uma sala de aula e lê só um papel, ou põe os alunos só a ler. Isso, claro, não é ensinar, não é? Portanto, isso pode ser feito, se calhar, em casa, a pessoa podia fazer isso. Portanto, para ensinar tem de haver interação.
Se não há interação, não há ensino. Pode ser outra coisa qualquer, por exemplo, um investigador que só está habituado a investigar, que vai transmitir a sua investigação. Obviamente, ele está a transmitir, de certa forma, ele está a ensinar, ao mostrar o que está a fazer. Mas isso não é propriamente aquilo que nós diríamos ensinar. E é muito diferente de ensinar uma língua, porque a língua é vida, a língua é comunicação. Portanto, logo, toda a gente que está numa sala de aula, o próprio professor, tem, de facto, de estabelecer essa relação, de estabelecer, portanto, essa ligação entre o que querem dizer, o que é dito, mas todos entrarem dentro de uma comunicação. Portanto, numa certa perspectiva, são pluriculturais, isto é, começam a entender e a compreender se o outro está com atenção, se não está com atenção, se de facto o que está a dizer é interessante, não é interessante. Portanto, essa pessoa que quer ser professor ou que não tem a certeza, a primeira coisa é, eu quero ser professor porque gostaria de ser professor de quem? De crianças, de jovens, de adultos, sou muito tímido, então o que é que eu posso fazer para superar essa timidez? Consigo falar em público ou não consigo falar? Ou se eu chegar à sala de aula, olho para o papel e não olho para mais ninguém, não é? O que é que posso fazer? A primeira coisa, posso, inclusive, tentar conversar com outras pessoas, por exemplo, inclusive fazer visitas a uma escola, a um lugar onde estão, aliás, outras pessoas, várias pessoas, interessar-me por elas, ouvi-las, porque principalmente nós, a primeira coisa é saber ouvir o que é que o outro tem a dizer, não percebe português, tem dificuldades, mas porquê? Nunca aprendeu, não quer, os pais que querem que ele aprenda português, mas ele não quer, ele queria ser outra coisa qualquer. Portanto, tudo isso, há uma série de fatores que o jovem tem de ter em conta. Isto é este o caminho que eu quero seguir ou, de facto, estou a ser obrigado a seguir este caminho? Ou são várias pessoas que me estão a dizer, vai para professor, deixa lá. Não, quer dizer, ou é ou não é. Eu serei feliz ao ser professor, mesmo sabendo que não vou ser milionário ao ser professor, que geralmente os vencimentos não são iguais se eu fosse, sei lá, engenheiro ou arquiteto ou essas profissões que muitas vezes são profissões da moda. Portanto, tudo isso o jovem deve pensar para saber se está no caminho certo. E qual é que é o objetivo? É ser feliz, não é? Porque se ele próprio for feliz quando ensina, há uma energia que de facto se estabelece entre ele e os próprios alunos. E os alunos veem isso, quer dizer, os alunos compreendem perfeitamente quando estão diante de um professor que gosta de dar aulas, que vibra, que se interessa por aquilo que eles sabem, que tenta de facto descobrir qual é esse mundo, para uma pessoa que está ali, enfim, que está ali porque podia estar noutro sítio qualquer. E essa é a grande diferença. Eu também acho que sim. E obrigada pela resposta. Por fim, chegamos à última pergunta, e talvez a mais importante para quem nos ouve. Sabemos que a professora já formou gerações de professoras e que muitos delas estão agora em salas de aula por todo o mundo. Qual é o conselho que daria a quem gostasse de ser um professor de ensino da língua portuguesa? O conselho que venha do coração e também da experiência. Um conselho de coração, acho que já disse, é de facto gostar. Gostar, e principalmente gostar de pessoas, não é? Sim. Se não gostarmos de pessoas, se não gostarmos de comunicar, podemos investigar, podemos fazer outra coisa qualquer, mas professor, não. Essa seria, de facto, gostar, estar ligado a ter uma atitude positiva, ter uma atitude de relação com as outras pessoas.
Depois, o outro aspecto que eu acho muito importante é o professor não deve estar só ligado à língua, ou estar só ligado estritamente à sua cultura, à sua língua. Ele tem de ter curiosidade para aquilo que se está a passar, não é? Repare, nós estamos num mundo hoje muito diferente do mundo que era há 10 anos, do mundo que era há 20 anos. Estamos a enfrentar, de facto, várias guerras, não é? Que estão a existir, estamos a enfrentar vários aspectos. No próprio ensino, muitas coisas mudaram. Um professor não pode, por exemplo, dar uma aula de português como dava há 5 ou 10, há 15 anos, unicamente, por exemplo, com frases estruturais, ou só através do manual, ou só através de imagens. Portanto, tem de ser alguém que tem curiosidade, que tem interesse e que acompanha esses tempos. Não pode ficar parado no tempo. Eu, aliás, uma imagem que eu às vezes utilizava é que muitas vezes o professor é como aqueles animais da experiência, portanto, aqueles ratinhos que estão a correr, não é? E que não podem parar, porque senão a máquina para e eles automaticamente serão aniquilados ou automaticamente ficam fora da máquina. Portanto, esse é um processo. Quer dizer, alguém que ensina, alguém que está em ligação com os jovens, que está em interação, tem de ser também uma pessoa moderna neste sentido, tem de saber o que é que se passa pelo mundo, tem de saber como é que o ensino está a evoluir. Há uma rapidez muito grande em relação a tudo. Por exemplo, vamos imaginar, em relação à inteligência artificial, mesmo quando nós, acho que é os prompts, quer dizer, quando fazemos determinadas perguntas. Para fazer essas perguntas, eu tenho que saber como é que se faz a pergunta, porque senão pode vir outra coisa qualquer, pode não estar correto. E isso, o professor de língua, seja ele qual for, de que língua for, tem de saber o que é que mudou, o que é que está a mudar, que tipo de jogos eu posso utilizar. Vou utilizar eternamente o carro, quer dizer, ou vou utilizar todos aqueles jogos que agora há, sem primeiro verificar para que nível é que está adaptado, é para crianças, isto para adultos também funciona. Isto é, tem de haver uma visão holística, portanto, do ensino, e integrar nessa visão do ensino a vida, porque o ensino é a vida, e principalmente a língua, ensinar uma língua, é de facto ensinar a pensar, ensinar a cultura, a literatura, tudo o que está ligado a essa língua. Claro que nós não sabemos tudo, claro, não sabemos, mas vamos aprendendo, e vamos aprendendo também com os próprios alunos. E obrigada outra vez pela presença e pelas respostas maravilhosas. Ok, obrigada, Cecília, foi uma querida, obrigada, eu é que gostei muito. Depois de ouvir a professora Grosso hoje, fica claro que ensinar português é muito mais do que transmitir uma língua. É acolher, é interagir, é não parar de aprender, porque o mundo está sempre a mudar, não é? Professora, muito obrigada por ter estado conosco neste episódio do Diz Lá, Diz Cá. Foi um prazer aprender consigo. Aos nossos ouvintes, obrigada pela atenção. Continuem a estudar, a perguntar e, acima de tudo, a dizer, porque é assim que se aprende. Diz Lá, Diz Cá, aqui de Macau. Até a próxima!